Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que está nos acompanhando para mais um podcast. Esse é um projeto da Igreja Batista Central em Santo André, sob a direção do nosso pastor Hamilton Carlos e o pastor Edmar e toda a equipe que tem participado e tem contribuído, tanto de forma direta como de forma indireta para a realização desse projeto. Estamos aqui hoje para tratarmos sobre o livro de Obadias. Eu sou o Cadu e nós temos um convidado mais do que especial aqui hoje, que é o Leandro. Leandro, se apresente para os nossos convidados. Bom dia a todos, graça e paz. É uma honra poder estar aqui fazendo parte desse projeto, E como o Cadu disse, hoje a gente vai tratar sobre o livro de Obadias, Tentar trazer para os irmãos um esclarecimento melhor da palavra, Que a gente possa também estar fazendo uma interpretação correta do texto, E assim, o livro de Obadias, ele é muito importante e muito atual para os dias de hoje, Cadu? Exatamente, Leandro. É importante nós, se situarmos um pouco, o livro dentro do contexto do Antigo Testamento, Nós já passamos basicamente pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Já passamos pelos livros históricos, que vão de Josué até basicamente o livro de Esther, Neemias e Esdras, Verdade. Passamos pelos poéticos e agora estamos nos livros proféticos. Passamos pelos profetas maiores, que são Jeremias, que vai desde Isaías até Daniel. E agora estamos nos profetas menores, E estamos agora hoje vamos tratar sobre um dos profetas menores, E só destacando que ele é chamado de menor, não por conta de que um é maior que o outro, mas pela quantidade de material produzido. E apesar, Leandro, ele tem uma curiosidade esse livro, Qual que é a curiosidade em relação aos outros livros do Antigo Testamento? É que ele é o menor livro, do Antigo Testamento, Que também ele não é citado no Novo Testamento. E assim, ele é muito rico, porque ele traz uma profecia, por mais que ele é direcionado para Edom, mas a profecia ela é como uma promessa para o povo de Israel, Cadu? Exato. Então assim, ele é muito rico e muito atual para os nossos dias, Então assim, conforme a gente vai debruçando sobre o livro, nós podemos extrair lições valiosas para os nossos dias a dias, Exatamente. E é legal, Leandro, porque esse livro profético, Obadias, nós não sabemos basicamente nada sobre o profeta. Verdade. A não ser que ele é um mensageiro, Eu Sim. acho que dentro disso aqui, a gente pode até tirar uma aplicação pessoal, porque o profeta, ele não é falado sobre qual é a sua origem, qual é a posição dele na sociedade que ele vivia naquela época. Entretanto, o profeta tem uma visão acerca de quem ele é e acerca de quem o incumbiu, E lhe deu uma mensagem. Quando nós lemos o primeiro versículo do capítulo 1, que só tem um capítulo em Obadias, ele fala: visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Apenas fala Obadias, Existem mais de 21 Obadias no Antigo Testamento, mas nós não sabemos quem ele é. Mas ele entende que ele é um profeta, ele entende que ele é um mensageiro de Deus, ele entende que recebeu uma mensagem de Deus, e independente de quem ele é, ele vai entregar e cumprir a responsabilidade que Deus deu a ele, Isso, é a questão do propósito, Então, assim, é interessante, que nem você falou, esse nome, Obadias, ele é citado 21 vezes no Antigo Testamento. Só que em nenhuma dessas pessoas se faz referência ao profeta, E é interessante, não só como Obadias, tem outros profetas também, assim, que Deus também não traz a linhagem dele, Então isso é importante para nós aprendermos, que às vezes não significa muito de quem que é o profeta, Ele apenas é um instrumento nas mãos de Deus,
né? E ele é incumbido a trazer a mensagem ali para o povo de Israel, né? Então isso também o que a gente aprende aqui também é uma questão da humildade, né? De não trazer a vanglória para si, né? O orgulho assim, né? De que está sendo usado por Deus, né? É importante isso, né, Leandro? Porque Sim. o que acaba acontecendo muitas vezes, principalmente a gente vê muito hoje pelo fenômeno da internet, né? Sim. A gente percebe que os pregadores e muitas pessoas, eles querem se destacar mais do que a mensagem que eles transmitem, Verdade. né? Eles querem aparecer mais do que a própria mensagem. E o que nós vemos através de Obadias é que a mensagem ela é maior do que o próprio profeta. Verdade. A mensagem é maior do que aquele que é o mensageiro, né? É algo que a gente tem que aprender e a gente tem que se focar, porque bem como você pontuou, nós somos apenas instrumentos de Deus. Sim. Não é? Nós somos apenas instrumentos. Por conta disso, a gente tem que entender que a mensagem que nós carregamos, ela é o foco, ela é o ponto importante e que nós somos apenas instrumentos e que Sim. tudo que acontecer, vai acontecer para a honra e glória de Jesus e não para a exaltação do profeta, Sim, né? Daquele verdade. que é o mensageiro. Uma outra tradição, assim, você falando nisso, acabou vindo em mente, assim, que a questão, assim, Deus, ele usa quem ele quer, né? Não precisa você ser de uma família grande ou ter renomes, né? Então, assim, Deus, ele escolhe quem ele quer para cumprir o seu papel, o seu propósito, né? E assim foi com Obadias, né? Deus não deu nenhuma mensagem dele. A única questão que a gente sabe é que ele pertencia à tribo de Judá, né? Mas, assim, fora isso, a Bíblia ela não traz mais nenhum ponto, assim, de referência dele, da sua linhagem, né? Então, assim, e isso é um aprendizado para nós, né? Independente de quem seja você, Deus pode te levantar a qualquer momento, né? E você ser um instrumento na mão dele. Acho que a lição aqui desse primeiro versículo é você estar à disposição de servir a Deus, né? De você estar ali, Senhor, eis-me aqui, né? Usa-me a mim. Então, assim, isso é muito interessante, né? Então, Com você certeza. vê quanto isso é satisfatório para nós, né? Quando Deus te levanta, Deus te usa, né? E não importa a sua linhagem. É o que você falou, né? A mensagem ela é mais importante do que o profeta, né? Daquele que está Exatamente. executando a obra, né? E até pegando esse gancho do que você acabou de falar, né? Obadias, ele traz uma mensagem muito importante, né? E até uma mensagem muito atual, né? Sim. A profecia que nós vemos aqui, basicamente no livro de Obadias, ela vai tratar sobre a questão do destino de Edom. Ela vai tratar sobre a questão daquela nação e vai até trazer algumas questões que começaram lá atrás. Na verdade, que se perpetuaram entre gerações, e nós não estamos falando de maldições hereditárias, não é nada disso, viu, irmãos? Nada disso. O que nós estamos tratando aqui, basicamente, são o quê? Sentimentos e rivalidades que surgiram entre irmãos e que isso se perpetuou, que era aquilo que poderia ser inicialmente, né, Leandro, um problema de Sim. família, acabou se perpetuando e criando rivalidade entre duas nações irmãs. Não é? Nos ajuda um pouquinho acerca dessa questão, por gentileza, Leandro. Como o Cadu falou, na questão de Edom e Esaú, se dá o início lá em Gênesis 25, né? Quando Isaac ele casa com Rebeca, então ele passa a orar pela sua esposa durante 20 anos, né? E Deus ouve a oração, né? Então Rebeca engravida, né? E com o passar do tempo ela começa a sentir um desconforto na sua gravidez, e o interessante é que ela consulta o Senhor, né? E ali Deus traz uma revelação para Rebeca, dizendo que dentro do seu ventre haveria duas nações, cujo o mais velho serviria ao menor, o mais novo, né? E é interessante, né, Cadu, que a Bíblia não fala, ela não entra em detalhes, né? Mas nós não sabemos se Isaac tinha essa dimensão, se Isaac tinha esse conhecimento dessa revelação que Deus tinha dado a Rebeca, né? Então ali começa toda a história de confronto, né? Porque aí você vê os pais acabaram interferindo, né? Porque Isaac acaba tendo preferência por Esaú, né? E Rebeca, ela acaba tendo preferência por Jacó, né? Então ali você acaba tendo essas preferências, né? E ali acaba criando esse conflito entre os irmãos. Porque no decorrer da história, lá em Gênesis 25, você vê que por um momento Esaú acaba desprezando a primogenitura, né? Então assim, ele não tinha esse conhecimento, assim, eu não sei, né, dessa questão, mas você vê assim que acaba havendo um desprezo, né?
Então isso tudo contribui para esse conflito, né? Porque acabou se estendendo, que era um negócio, um problema familiar, e você vê que acabou se estendendo para as nações, né? E isso carregou por anos, né? Exato, até por gerações, né? O que você falou é importante hoje, porque nós percebemos hoje, infelizmente, em algumas famílias, a questão da predileção ou favoritismo entre irmãos, Verdade. né? E isso havia, né, como você bem destacou, na família de Isaac, né? Ele tinha uma preferência em relação ao próprio Esaú, Sim. enquanto Rebeca tinha a sua preferência em relação a Jacó, né? Então, por conta dessa questão toda, isso cria e alimenta um clima de rivalidade dentro do seio familiar. Sim. Que faz com que pelo que dá a entender, os próprios filhos sentem isso, né? Sim. Eles sentem isso. Mas, Cadu, olhando assim, se você for ver e você voltar um pouco mais para trás da história, lá com Abraão e Sara, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, né? Que a promessa viria sobre o filho dele, que era Isaac. Né? Então você vê ali também que após o nascimento de Isaac, você vê que Ismael começa a provocar. Né? E você vê que Sara também acaba interferindo, né? Dizendo que que Ismael não teria direito à herança, né? Porque estava tudo voltado ali para Isaac, né? Então você também, querendo ou não, e Abraão tinha essa preocupação, porque na verdade Ismael era fruto dele também, né? Exato, isso mesmo. Mas assim, você vê que no decorrer da história também isso acaba também não vindo um pouco lá de trás também, né? Exato, eles vão repetindo aquilo que aprenderam lá atrás, né? O ciclo, né? E dentro do que você está dizendo, é importante também, diante de atitudes como essa, aprender a cortar. E tratar isso, né? Porque o que acaba ocorrendo é que eles não tratam. A gente percebe durante ao longo do texto, me parece, não sei se você tem essa mesma leitura, Leandro, que Esaú, ele é um pouco debochado. Esaú, ele é um pouco mais solto, né? Do que Jacó, ele é mais contido, né? Sim. Mas Esaú não. Esaú, ele vai, ele se entrega, ele faz, etc. e tal. E o que acontece é que existe, quem sabe, entre eles, assim, um pouco de rivalidade. Mas isso não é tratado. E o fato disso não ser resolvido lá atrás, né? A gente vai perceber até um pouco mais à frente, porque como você bem falou da questão do desprezo de Esaú em relação à bênção da primogenitura, e se não estiver enganado, acho que tem um texto no Novo Testamento que trata sobre isso, que Esaú ele rejeita a bênção, acho que está em Hebreus. Nesse sentido. Ele cita, né? Que na verdade Esaú, por que Esaú ele perde a bênção da primogenitura em relação a Jacó? Porque ele despreza justamente as coisas de Deus. E isso vai ser um fato determinante, porque quando a gente começa a ler a história de Esaú, a gente vai perceber que, no final das contas, o que acaba ocorrendo é que ele, na verdade, ele faz tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos da sua própria família. Verdade. Porque quando ele vai se casar com quem? Ele vai se casar dentre as muitas mulheres com que ele se casa, estrangeiras. As mulheres cananeias ali, as mulheres cananeias, ele vai se casar com a mulher de uma das nacionalidades ali, ou das famílias, que são mais odiosas para eles, que são os ismaelitas. Sim. Então, mas o interessante disso, trazendo essa aplicação para os dias de hoje, né, Cadu? Que nem assim, a importância de quando você não trata essas raízes de amargura. Se você, na leitura ali de Gênesis 25 em diante, após que ele rejeita a primogenitura, né? E depois que Rebeca ouve que Israel ia abençoar Esaú trazendo as bênçãos, né? Aí Rebeca traz um conselho para Jacó, né? Ele acaba se passando por Esaú, e aí é que está o perigo, né? Quando você não trata essas feridas, porque se Esaú ele já era casado com essas mulheres, né? Já não tinha aprovação dos seus pais por conta disso. E aí, quando ele vê que Jacó engana ele e rouba as bênçãos, você vê que ele vai e ainda busca uma mulher na família de Ismael e se casa. Então, assim, ele não tinha essa necessidade, porque ele já era casado, ele já tinha as esposas, né? Mas você vê o perigo, assim, trazendo isso para os nossos dias, quando nós não tratamos essas amarguras no coração, né? Esse orgulho, assim, você vê que cada vez mais você vai se aprofundando, né? Vai potencializando isso, você vai potencializando, então fica difícil de você tratar. Você fica com o coração mais enrijecido, duro, né?
Então, assim, é importante, e isso é uma das lições valiosas que o livro de Obadias nos apresenta, né? Uma das lições, né? Essa questão do orgulho, da soberba, né? De você não tratar isso, de você não deixar. E é interessante que depois que Jacó se afasta por um período, Cadu, você vê que os pais orientam Jacó a voltar para sua parentela e buscar uma esposa, né? E é interessante na história, e depois eu estava relendo isso, você vê que depois de um período, Deus orienta Jacó a voltar, eles se reconciliam, né? Ele tem aquele encontro com Esaú, eles se abraçam, eles choram, mas você vê que ainda assim não houve um arrependimento genuíno, né? Exato, isso mesmo. E aí, o que você poderia falar também nessa questão essa é uma das outras lições, né? A falta de perdão. Isso mesmo. Dentro disso daí, nós vemos que a questão do perdão, Leandro, ela é mais, e você que está nos ouvindo hoje, a questão do perdão não é apenas um sentimento. A gente escuta bastante as pessoas falarem assim, né? Mas eu tenho que sentir de perdoar. Mas não basta sentir de perdoar. O perdão é muito mais do que o sentimento. Porque quando a gente vai no capítulo 32 de Gênesis, lá na altura do versículo de número 4, você vai perceber que Esaú corre ao encontro de Jacó. Ele abraça com força. Sabe quando você agarra no pescoço assim? É uma sensação assim que a gente tem poucas vezes na vida, mas é como você tem uma filha, eu tenho uma filha pequena, né? Aí às vezes de vez em quando a gente tá brincando, ela vem, ela pula, agarra no meu pescoço, se aperta e se pendura. Aí eu tenho a mesma sensação que foi isso o que Esaú fez em relação a Jacó. Ele agarrou no pescoço de Jacó, né? O que Esaú fez. Né? E ele beija o seu irmão, e ele chora com o seu irmão, só que na realidade aquilo parecia que houve uma reconciliação, parece que houve um perdão em relação às mágoas do passado, mas na verdade isso não ocorreu. Verdade. Não ocorreu, porque essa história de mágoa e de ressentimento, ela vai se perpetuar entre os descendentes de Esaú, né? Vai ser cultivado, e mais à frente, o que nós vamos identificar é que isso, na verdade, essa falta de reconciliação que se tornou essa mágoa, se tornou ódio. E é isso justamente o assunto tratado aqui no livro de Obadias, né? Porque as pessoas começam a nos ouvir falando sobre o que tem a ver Jacó com Obadias. Todo esse contexto que a gente está explicando. A gente está explicando como que isso começou, surgiu, como que Edom surgiu. Porque Edom, na realidade, dentro daquilo que você falou, Leandro, ele surge quando? Quando Esaú sai do meio da sua família e vai para a região de Seir, e lá ele começa o quê? A sua família. Verdade. Então ele começa o quê? Ele funda uma grande nação, né? Que é a nação de Edom. Inclusive esse nome tem uma peculiaridade, não é? Sim, eu estava... Edom, na verdade, ele vem da raiz de Adão, né? Então, assim, você vê que como essa importância, né, de você tratar as feridas, né? Porque você vê que isso acaba gerando um pecado sobre Edom, né? E assim, em paralelo, você vê que Deus ele cumpre a promessa, né? Na verdade, houve duas grandes nações, né? Que era de Edom e de Israel. Só que você vê, que nem o Cadu está falando, né? Mas o que tem a ver você voltar lá atrás? É porque muitas vezes, cara, para você tratar as raízes de amargura, você tem que entender, né? E você voltando lá para trás em Gênesis, você acaba entendendo o porquê desse julgamento contra Edom. Porque você fazendo uma leitura sobre o livro de Obadias, você dá a entender tipo, como assim, nossa, é um Deus carrasco, um Deus injusto, né? E na verdade o nosso Deus é um Deus de justiça, né? Deus, ele ama a justiça, ele não ama a perversidade. Então você vê que esse julgamento contra Edom, na verdade, vem de lá de trás, por conta disso, por conta do seu orgulho, né? Quando Deus tira Israel do Egito, né, tinha um caminho mais curto, né, que ele tinha que passar pelas terras de Edom, mas Esaú não permitiu que os israelitas passassem ali e nem chegassem próximo às suas terras, né? Então, assim, por conta disso, né, Israel teve que dar a volta, né, fazer um percurso mais longo, justamente por conta dessa rivalidade entre eles. Então, você vê que esse julgamento de Deus contra Esaú tem uma justificativa, tem uma causa sobre isso, né, Cadu? Isso então, mesmo. Não é algo aleatório. E dentro do que você está dizendo, né, nós tendo em vista essa questão dessa história e ancestralidade da questão da nação de Edom e o surgimento dela,
a gente vai perceber que essa atitude de Edom, né, de Esaú lá atrás, né, inclusive falando sobre a questão do nome, né, Edom também está relacionado àquela questão do prato de lentilhas, né? Verdade, lentilhas, que é vermelho, né, vermelho. por conta do prato Terra de lentilha, vermelha, terra né? vermelha, né, por conta disso daí ele ficou marcado, né, Sim. ele ficou marcado para o resto da vida. E nós vemos que essa atitude de Edom em relação, porque essa rivalidade, ela não surge apenas lá atrás, né? E ela acaba ali, ela vai se perpetuando, porque durante toda a história de Israel como nação, até basicamente a questão do cativeiro, o que vai ocorrendo é que Israel, na realidade, embora exista até uma ordem de Deus em relação a Israel, para que não maltrate o seu irmão, Verdade. que é lá em Deuteronômio, no capítulo de número 2, é bem claro que Deus, através de Moisés, diz assim, olha, vocês vão passar pelo território de Edom, entretanto, vocês não devem maltratar a Edom, irmãos, porque eles são seus irmãos. Então, você vê isso tudo por conta da promessa que Deus fez a Abraão, né, a Isaac, né? E isso é legal, Cadu, porque isso traz uma lição, né? Porque por mais que as pessoas fazem mal para nós, ainda assim nós não devemos revidar na mesma moeda, né? No Novo Testamento fala isso, né? Jesus fala isso ensinando, né? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, né? E procure fazer o bem o tempo todo, independente se você é maltratado, independente se as pessoas te caluniam, né? Ou falam mal de você, mas que você procure tratar sempre bem. Por quê? Porque são nossos irmãos. E muitas vezes a gente esquece isso, né, Cadu? Porque Exato. nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Deus nos fez assim, a sua imagem, a sua semelhança. Então, todos nós somos irmãos. Né? Nós queremos agir de acordo com a carne, né? De acordo com a carne, né? E, na verdade, e é interessante também, uma outra curiosidade, Cadu, é que no estudo do livro de Obadias, nós descobrimos ali, né, que Edom representa a carne e Israel representa o espírito, né? Então, entre aquela guerra, né? Gálatas, né? Que, se eu não me engano, né? Gálatas mesmo. Que Paulo fala, né? Que é a luta entre a carne e o espírito, né? Então, assim, você vê que isso é interessante. E o porquê que nós estamos trazendo todo esse contexto, né, Cadu? Porque, assim, muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, ela pode vir de raízes lá de trás, né? E se a gente não permitir que Deus trate o nosso coração, ou que a gente volte os nossos olhos lá para trás, dificilmente nós seremos curados, né? Então nós temos aquela falsa sensação, né, de que eu não sou orgulhoso, que Deus já curou as feridas no nosso coração, sou soberbo, né, que eu não sou soberbo, né? E na verdade, só o fato de a gente não falar, falar que a gente não é orgulhoso e não é soberbo, a gente já é orgulhoso e soberbo. Eu tava brincando essa semana, sabe, Leandro? Eu falei assim, eu tava brincando com alguém, né? Eu vou fazer tal coisa porque eu sou humilde, eu sou mais humilde, brincando com o pessoal. Porque mesmo aqueles que se dizem mais humildes, na verdade, isso não é humildade, né? Isso, na verdade, é arrogância. Arrogância, né? Um pouco de soberba. É um pouco de soberba aí no meio, né? Então, e isso é importante, né? Então, essa é uma grande lição, uma das grandes lições que o livro de Obadias nos apresenta, né? E se a gente quer tratar o nosso orgulho, a nossa soberba, que também que a gente possa olhar lá para trás, né, para os nossos ancestrais, né, como foi a nossa criação, porque assim existe uma raiz de amargura, né? Eu queria tratar bem esse ponto, Cadu, porque assim muitas vezes a gente deixa de avançar, isso trazendo uma aplicação para os nossos dias, em cima desse livro. Às vezes a gente quer avançar na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, e muitas vezes nós não tratamos essa raiz de amargura. E ela vai se perpetuando com o passar dos anos, né? E às vezes você tem áreas travadas na sua vida justamente por conta disso, né? Então você vê que é um caso sério isso aqui, né? Sim, E às vezes a gente passa por cima, às vezes a gente não dá uma relevância, né? Ou a gente não para mergulhar em cima desse texto. Isso, tem um termo que até algumas pessoas utilizam bastante, né, que é fortalezas da mente, né? Que na verdade, às vezes o inimigo ele cria algumas fortalezas na mente, ele cria alguns estratagemas para impedir com que as pessoas cresçam, né? E um deles é esse, a gente precisa realmente pedir a graça de Deus e a misericórdia para que Deus nos trate em todas as áreas, né? Sim. Não apenas às vezes o pessoal acha que é só a questão da área espiritual, mas área espiritual, a área física, a área emocional, a área da mente, para que a gente consiga realmente desfrutar da graça, da misericórdia e que Deus, e de tudo aquilo que Deus tem para nós, né? O pastor Hamilton tem pregado bastante, né? E que a gente possa crescer espiritualmente, né? E realmente sermos
a imagem de Cristo, né? Porque, assim, olhando lá no Novo Testamento, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, né? Jesus Cristo foi crucificado, foi difamado, né? Você vê assim, ridicularizado, e em nenhum momento Jesus Cristo revidou, né? Então, assim, isso é um exemplo para nós. Jesus tudo isso suportou, né? Com paciência, com calma, sempre perdoando, né? Então, assim, e a gente tem que ter essa consciência, né, Cadu, de se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, então a nossa conduta ela tem que ser diferente. Nós temos que ter esse coração quebrantado, esse coração compassivo com as pessoas, né? E não procurar revidar o mal com o mal, né? É seguir o modelo de Cristo, seguir né? o modelo seguir de o modelo Cristo, de né? Cristo, Isso né? é muito importante, né? E dentro do que nós estamos tratando aqui, nós vemos que dentro da mensagem de Obadias, essa questão da arrogância é algo predominante, né? Quando o profeta aqui, Obadias, basicamente, né? Um outro detalhe importante, irmãos, é que nós não sabemos, não se sabe ao certo o período em que foi escrito, né? Verdade. Alguns dizem que foi lá por volta do século IX a.C., né? Antes do povo ir para o cativeiro, que eventualmente o contexto que aqui é descrito foi em decorrência de alguma invasão, né? Dos filisteus em face de Judá e de Israel, mas assim, a maioria, pelo que eu pude pesquisar, a maioria dos estudiosos, né, Leandro, eles dizem que esse período provavelmente aqui foi depois do cativeiro, né? Foi isso. Depois do cativeiro. Com base nos estudos, há várias conjecturas, né, de quando foi escrito esse livro, né? Mas dentro do que foi estudado, do que a gente tem pesquisado, há duas linhas supostas, né, que são mais próximas à datação de quando foi escrito o livro de Obadias, né? Então foi no século IX, né, quando, se eu não me engano, ali com Jeroboão. Isso mesmo, não é verdade? II. E essa é uma das linhas que traz essa sustentação. Só que acho que a que mais se aproxima é o que você falou, né, que é a do século IV, que é de 586, né, se eu não me engano. Exatamente, antes de Cristo, né, que foi ali após a invasão dos babilônios, né? Então, assim, essa é a que mais traz a sustentação, e com base na leitura do livro, né, tudo indica que foi dentro desse período, né? Porque quando você vê lá no versículo 10 de Obadias, que ele fala assim, né, do versículo 10 ao 14, se eu não me engano: por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, os israelitas, vocês será coberto de vergonha e destruídos para sempre. Então você vê ali, por causa da violência que cometeu, né? Então, assim, você vê que é algo do passado, né? Então, assim, que já tinha ocorrido essa violência, né? Sim. Então, tudo isso traz esses... É um dos versículos, né, que sustenta essa data, né, de 586 a.C., que o povo de Israel já estava ali, o povo de Judá já estava ali na Babilônia, né? Já tinha passado por aquilo, né? Exatamente. E dentro disso daí, né, quando nós começamos a ler esse texto, todo o texto, né, a gente pega o livro como um todo, nós percebemos que Edom, ele vai ser fortemente castigado por conta da crueldade, né? Um dos pontos que é tratado aqui, porque nós observamos nós percebemos a arrogância e a soberba de Edom por alguns motivos, não é, Leandro? Sim. O primeiro deles, se a gente olhar basicamente o versículo 3 e 4 do livro de Obadias, por qual motivo? Por conta do orgulho. Ele diz assim, o orgulho do teu coração te enganou, vós que habitais nas fendas das rochas, cuja morada está nas alturas. Vós que dizeis no seu coração, quem me derrubará ao chão? Embora se exalte como águias, e ainda que ponha teu caminho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Ou seja, nós vemos que primeiro ele tem um orgulho muito grande em relação ao quê? A posição geográfica que eles estão, porque eles estão localizados entre as montanhas, entre desertos, né? Existem muitas fendas e rochas, então para poder atingir as cidades, na verdade a região que eles estão, naturalmente se compõe o quê? Numa fortaleza. Então eles acham que estão seguros, né? Então o orgulho dele está baseado na posição que ele tem, né? Verdade. E depois a gente vai fazer uma boa aplicação, né, Leandro? Segundo, em relação aos bens que ele possui, porque quando a gente lê o versículo 6, fala sobre os tesouros escondidos, eles tinham realmente muitos tesouros.
nós vamos perceber no versículo de número 7, as alianças que eles possuem, porque eles eram bem articulados, né? Politicamente falando. Então, por conta dessa questão, dessa articulação política deles, eles achavam por conta dos tratados internacionais que eles possuíam com diversas nações, ninguém jamais os atacaria, né? Sim. E quando nós vamos para o versículo de número 8, nós vamos perceber que a sabedoria que possuía em Edom. E dentro disso, Leandro, a gente lembra de quem? De Jó, né? Verdade. Porque o contexto, quando a gente lê, e havia lá, Jó capítulo 1, versículo 1, e havia na terra de Uz um homem chamado Jó. A terra de Uz, de acordo com alguns estudiosos, provavelmente era uma região que ficava entre Edom, né? E, um deserto, acho que é o deserto de Arã, não me lembro bem o nome do deserto agora, mas talvez pertencesse à região de Edom. E um dos amigos de Jó, que era Elifaz, ele era da tribo de Edom. De Edom. Ele era de Temã. É verdade. E uma curiosidade, irmãos, para você ver, né? O porquê que Edom ele tinha esse orgulho, essa arrogância, né? Essa questão com relação de que ninguém poderia destruir. Quando você começa a olhar para a Bíblia e começa a estudar, o cenário geográfico ali eram montanhas escarpadas, né? Então, assim, eram montanhas com quase mais de 2.000 metros de altura, né? Então, ali é onde eles construíram as suas casas, né? Os seus templos ali. Então, assim, era uma terra muito rica naquele lugar, né? Se não me engano, tinha ferro, cobre, né? Eles tinham as riquezas ali deles, né? Então, assim, era uma terra bastante rica. E isso trazia aquela falsa sensação de segurança, né? E havia ali também, havia duas grandes cidades dentro de Edom, que era Bosra, e uma era Selá, que é Petra, né? Então, assim, só que a principal capital deles era Selá. Então, ali é onde ocorria o mercado, né, deles ali, né? E eles tinham uma rota, né, dali daquela cidade que eles estavam numa rota comercial Ásia, importante, para o Egito, né? Então ali funcionava um comércio muito forte deles. Então, assim, por isso que eles tinham essa arrogância, essa prepotência, né, de que ninguém poderia abalar eles, né, porque eles eram muito ricos mesmo, né? E por fato de ele construir as suas casas e a sua cidade em cima dessas montanhas, é justamente por conta da segurança, né? De você ter aquela fortaleza de que ninguém poderia te destruir, né? Então daí parte essa arrogância deles, né, Cadu? Então, assim, e é o que o Cadu falou, né? E isso traz uma aplicação para as nossas vidas. E muitas vezes, por nós estarmos muito bem financeiramente, né? Tendo dinheiro e uma qualificação, então isso traz uma suposta segurança, né? Ter uma boa rede de network, uma boa né? rede de network e tudo, então isso também te traz uma falsa sensação de segurança, né? E aí entra o conflito, né? Quando você traz isso para o espiritual, porque a palavra de Deus fala, né, para nós sermos totalmente dependentes do Senhor, né? Então, quando você se encontra numa posição dessa, às vezes é fácil a gente falar, eu dependo do Senhor, mas é fácil quando a gente se encontra numa posição dessa, quando você não tem um coração quebrantado, né? Mas quando chega a escassez, quando chega aquele momento, aí aonde Deus realmente você começa a olhar para o seu coração, né? E você falando, poxa, eu achava que eu dependia do Senhor. Então você mesmo, traz essa falsa sensação, essa falsa segurança, né? Às vezes isso é um engano para o nosso coração. Por isso que é importante a gente ter esse coração quebrantado, estar sempre alinhado com a palavra do Senhor, né? Porque é daí que acaba partindo o orgulho, a soberba, né? A exaltação, a autopromoção, né? De que você está acima de outros, né? Na verdade, né? A gente acredita muitas vezes que a questão do ter ou possuir, né? Trazem muita segurança para nós e uma independência em relação a Deus. Mas, na verdade, o que nós temos que entender é que, na realidade, a gente depende exclusivamente de Deus. Sim. Que mesmo que nós possamos ter bens materiais, mesmo que tenhamos uma boa qualificação, temos chegado a um cargo ou a um estágio da vida em que estejamos bem, né, e etc., isso não quer dizer que a gente tem que ser independente de Deus. E esse é o problema justamente de Edom.
Porque a gente às vezes pode condenar essa cidade, mas a gente age pior do que eles, né? Verdade. Ou da mesma forma que eles. Ou da mesma forma, então, né? nós temos que tomar cuidado para reconhecermos isso e não permitirmos que esse sentimento de soberba e arrogância, porque Deus está dizendo assim, vocês acham que o quê? Vão fazer um ninho entre as estrelas e que vão escapar do juízo que vai vir sobre vocês? Não. E quando nós lemos Provérbios, diz lá que a soberba, ela precede a ruína. Então, Verdade. é importante a gente se ater referente a essas questões. Um outro ponto, e a denúncia, né, que Deus está denunciando aqui os pecados de Edom, primeiro é a soberba e a arrogância, né? Nós vemos que um outro pecado que Edom comete, além desses, qual que é justamente, né? É a questão de não assistir os seus irmãos no momento de dificuldade. Não é quando nós lemos aqui o versículo de número, se eu não estiver enganado aqui, Leandro, o versículo de número, lá pro versículo 10, né? Versículo que você leu 10. aí, ó. Por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Cadu, aqui é bem interessante isso que você falou, né? É só apontando, voltando um pouquinho atrás, irmãos, o fato de você ter e possuir não é que você, por nós cristãos, temos que ter uma vida miserável, não é isso. Não é que você é proibido ter, a gente pode ter, né? E Deus quer que a gente tenha, mas assim, o importante é o nosso coração não estar pegado nessas coisas, né? Porque você vê, Davi foi um rei, ele tinha tudo, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Então ele tinha esse coração quebrantado. É lógico, ele errou, ele pecou, mas houve um arrependimento genuíno, né? Então assim, o importante não é que você não deve ter as coisas, que você não deve possuir, mas é que o seu coração não esteja preso a isso, né? Então, assim, a nossa dependência ela tem que ser 100% a Deus. E voltando agora ao que você falou, esse foi um outro grande pecado e que muitas vezes, trazendo isso para os nossos dias, a gente vê isso, né? É porque Edom, ele festejou a destruição do povo de Israel. Ele festejou contra o seu irmão. E aqui eu acho que está a grande lição, Cadu, para as nossas vidas, né? Porque você vê que há uma rivalidade entre os irmãos, né? E muitas vezes você vê o seu irmão passando em necessidade e às vezes a gente deixa de estender a mão ou até mesmo fica, porque ele me fez mal ou porque ele me caluniou. E aí quando ele começa a passar por uma situação de dificuldade, em vez de nós estendermos as mãos, a gente acaba se alegrando, né? Falar, bem feito, né? Vai estar trazendo esse paralelo, né? De que se aquilo que você semeia, você colhe, né? Mas nem por isso nós devemos se alegrar com isso na vida das pessoas, naqueles que estão à nossa volta, né? Então isso aqui é uma grande lição para as nossas vidas, né? Se você vê as pessoas, por mais que ele fez mal, por mais que ele te prejudicou, o que a Bíblia está nos ensinando aqui, com essa passagem no livro de Edom, é que nós devemos estender a mão, né? Fazer o bem, independente se a pessoa tem te feito mal ou ter te prejudicado, né? Então isso aqui foi um ponto assim onde também pesou, né, a ira de Deus contra Edom, porque ele festejou, veja ele estender a sua mão, ele ficou parado, e não só ficou parado, mas também como ajudou, né? Ele saqueou os povos, Israel, né? E ainda assim ele matou alguns dos refugiados, né? Então isso só aumentou. Então a gente volta naquele ponto, né, de quando você não trata as feridas do coração. Sim, exatamente. O versículos 11 a 14 ele descreve muito bem isso. Ele descreve isso, né? Ezequiel, no capítulo 35, Leandro, lá no versículo 5, ele fala assim, ó, porque tu tiveste um ódio perpétuo e derramaste o sangue dos filhos de Israel, pela força da espada, no tempo em sua calamidade, e no tempo em que a sua iniquidade teve um fim. Ou seja, nós vemos que aqui, basicamente, ele não se condói das necessidades do seu próximo. E isso aqui agora vai ser cobrado. Isso nos traz uma lição, porque entra dentro do próximo tópico que é tratado em Obadias, que é a questão da lei da semeadura. Gálatas 6:7 diz, irmãos, não vos enganeis, porque aquilo que o homem plantar, ele certamente vai colher, ele vai ceifar. Então, por conta dessa situação, nós temos que tomar um determinado cuidado para que a gente poder também cultivar coisas boas e andar no Espírito. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm uma percepção de que apenas se elas eventualmente fizerem, apenas vão colher daquilo que estão plantando na eternidade. Mas não, Leandro, a gente também colhe aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação àquilo que a gente semeia aqui, porque aqui também a gente vai colher.
Sim. E Esaú, Edom, ele acreditava que jamais iria colher da maldade que ele plantou, né? Quando nós lemos o Salmo de número 137, versículo 7, lá também é descrito a dor, o salmista, ele expressa a raiva, né, e da situação que ele vivenciava pela atitude de Edom. E Deus está punindo justamente essa nação por conta dessa atitude que ela está tendo, porque ela acha que não vai colher o que ela plantou no passado. E assim, Cadu, não sei se você tem essa mesma visão, mas na Bíblia você vê assim que há outras denúncias, né? Outros profetas também trouxeram essa denúncia contra Edom, né? Isaías, então, né? Isaías, Amós, Jeremias, Joel. E assim, não sei se você tem essa mesma visão, mas eu vejo assim que o fato de Deus trazer essas denúncias também era uma oportunidade que o povo, que eles viessem ao arrependimento, né? Então assim, às vezes a gente olha de imediato e traz esse julgamento, né, de que Deus é um Deus severo, né, de que Deus é um Deus que castiga, que pune, que mata as pessoas. Mas na verdade Deus deu a oportunidade para o povo de Edom se arrepender, de voltar para trás, né? E não houve esse arrependimento. Então assim, muitas vezes Deus, ele é misericordioso, ele estendeu essa misericórdia sobre a vida de Edom, sobre a nação de Edom, só que não houve esse arrependimento. Pelo contrário, eles ainda persistiram nisso, e é o que você falou, né? Tudo aquilo que a gente semeia, um dia a gente vai colher. Não só no mundo espiritual, mas também aqui nos dias de hoje, né? Sim. E é importante a gente também ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, né? Porque elas são sementes no mundo espiritual. E a gente não sabe, né, qual delas vai brotar ou qual delas nós vamos colher. Então, isso é uma grande lição. Então, irmãos, a gente vê assim, quando a gente olha para o livro de Obadias, você vê que por mais que seja um livro curto, de apenas de um capítulo, né, com, se eu não me engano, 29 versículos, 21 versículos, você vê que é um livro extremamente rico e atual para os dias de hoje, né? E muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente não dá muito valor, né, por ser um livro curto, ou muitas vezes por não ter esse entendimento, né? Mas você vê assim, um livro, quanto ele é rico, né, em lições que nós possamos extrair para os nossos dias de hoje e aplicar sobre as nossas vidas, né? Sim, e até, Leandro, a gente já arrumando para o fim do podcast, né? Nós percebemos que Obadias, essa profecia dele da destruição de Edom, porque Deus fala aqui que vai destruir, extirpar a linhagem de Esaú, literalmente, né? Verdade. Nós vamos perceber que o texto vai descrever, vai acontecer o julgamento de Edom aqui nos versículos posteriores, a partir do versículo de número, a partir do versículo 15 em diante, né? Mas o que vai acabar ocorrendo é que eles vão ser extirpados. E vejam só que aqui eles auxiliaram a Babilônia, né? Como a denúncia está descrita nos versículos 12 a 14, a forma como eles ajudaram os babilônios, na verdade, a atacar Judá nas incursões da Babilônia, né? E incentivaram. Só que a mesma Babilônia vai ser um instrumento de Deus usado para punir Edom. Né? Porque Edom, como nação, ela vai ser destruída, vai ser, na verdade, espalhada, né? E ali vai mais à frente se formar a região da Idumeia, né? Sim. No período dos Macabeus vão se levantar ainda alguns idumeus, né? Que é a linhagem de Herodes, vem dali, né? Verdade. Não é verdade? Inclusive... Aí você acaba até entendendo, né? O porquê da ira de Herodes contra Israel, né? E aí você vê que, na verdade, ele era de Edom, né? Ele era descendente de Esaú. Ele é descendente de Esaú, né? E é interessante que você vê que no livro de Obadias, quando ele chega no versículo, né, Cadu? Ele traz uma mudança muito drástica, né? Ele está falando da punição, ele está falando, né, descrevendo, né, os motivos, né, do julgamento, por que Deus traria esse julgamento. Mas quando você vai lá para o versículo 15, do nada o profeta ele muda o negócio drasticamente, né? E aí ele chega lá, está próximo o dia em que o Senhor, ele fala assim, né? Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Então você vê que assim, não é sobre somente Edom, mas Deus está próximo o dia onde Deus vai julgar todas as nações. Então aqui você vê uma mudança muito drástica no livro de Obadias, né? E aqui acaba até trazendo um pouco numa parte escatológica, né? Sim. Né? Quando o dia do Senhor está próximo. E se a gente amarrar todo o contexto da Bíblia, nós estamos caminhando para esse dia, né? Sim, é o dia do Senhor, né? Cada vez mais próximo, o dia do Senhor está. E o que isso quer dizer, irmãos? Que
Quando Obadias está trazendo essa mensagem, né, falando de que o dia do Senhor está próximo, é onde quando Deus vai restabelecer e vai descer com o seu reino sobre a terra, né? É onde Deus vai reinar sobre a terra. Então, ele vai julgar todas as nações, né? Então ele vai fazer aquela grande separação, né, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Então, assim, irmãos, e uma outra grande lição é justamente essa, né, de que por mais que as pessoas nos maltratem, né, ou por mais que as pessoas fazem o mal e a gente tem aquela sensação, né, poxa, a pessoa me fez mal, me prejudicou, ela está prosperando e eu estou nessa situação. Mas isso é uma falsa sensação, né, Cadu? Porque, na verdade, quem vai julgar é o Senhor, né? Então, a palavra mesmo ensina isso, né? Que a justiça, ela vem do Senhor. Por isso que nós devemos fazer o bem o tempo todo e não procurar agir com as nossas próprias mãos. E foi isso que Deus ensinou ao povo de Israel, ao povo de Judá. Não revide contra o seu irmão, né? Não faça mal a ele, né? Porque porque no tempo certo eu julgarei. Eu virei com a justiça sobre eles. Tem um profeta que diz assim que a vingança é do Senhor. Ele profetiza que a vingança, né, é do pertence Senhor. Ao Senhor, né? Pertence ao Senhor, justamente, né? O castigo de Edom, até voltando, dando um passo atrás aqui, ele termina, toda a linhagem de Esaú vai ser exterminada no ano 70. Na mesma época em que acontece o cerco de Jerusalém, anos 70 da era cristã, e Israel é pelo sitiado, Tito, né? Pelo imperador Tito, né? Então o imperador Tito vem e ele vai extirpar definitivamente a linhagem de Esaú em cumprimento dessa profecia, né? Sim. Mas dentro do que você falou, Leandro, e a gente já basicamente chegando ao fim, o que nós vemos, né? Que aqui não é só apenas uma mensagem de juízo, sim, mas é uma mensagem também de uma mensagem de conforto. Sim. Porque Israel está passando, dentro do contexto, por muito sofrimento, por muitas dores, porque ele foi sim, vencido pelo inimigo, foi levado para o cativeiro, está passando por momentos de aflição. E a mensagem de Obadias ela vai se encaixar perfeitamente, porque vai trazer esperança, vai dizer o seguinte: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por momentos de adversidade, por momentos de dor, mas olha, não se preocupe em relação a isso, porque eu estou no controle, Deus está vendo o que está acontecendo, né? Verdade. E interessante, Cadu, que quando a gente olha para o livro de Obadias, você vê que a maior parte dos versículos, ele é direcionada para Edom, mas ela está sendo profetizada para o povo de Israel. E o contexto da mensagem é essa, né? Trazendo a promessa de esperança para o povo de Israel. Né, que Deus estava dizendo para o povo de Israel: olha, eu estou contigo, eu não abandonei vocês, eu vou restaurar a cidade, eu vou restaurar Jerusalém, né? Vocês vão reinar. Vai alargar as fronteiras da nação. Vou alargar as fronteiras, vocês que estão dispersos, eu vou trazer de volta. E é o que você falou, é uma promessa de conforto, né? E é interessante que a gente não sabe, a Bíblia também não diz respeito a isso, se os povos edomitas, eles tinham essa consciência dessa promessa, desse julgamento, né? E esse é um outro fato interessante, né? Que a Bíblia também não deixou claro para nós se o povo de Edom ele tinha conhecimento desse julgamento, né? É isso mesmo, né? Mas o livro de Obadias é um livro, apesar de curto, é um livro que nós podemos tirar muitas lições Verdade. E aplicações para a nossa vida hoje, porque a Bíblia, ela é, apesar de ter sido escrita há muito tempo atrás, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Verdade. E nós podemos tirar lições assim, 1000 aqui, né? Leandro, qual é o seu recado final que você deixa para a nossa audiência, para os irmãos e irmãs que estão nos vendo aqui hoje? Bom, a mensagem que eu deixo é que assim, que a gente possa viver a palavra do Senhor, né? Conforme a gente ministrou aqui, né, trouxe esse ensinamento, né, esse esclarecimento sobre o livro de Obadias, que a gente possa olhar para dentro de nós, né, e buscar esse coração quebrantado, né, analisar as nossas atitudes, as nossas condutas, né, de que a gente possa ter um coração quebrantado e procurar sempre fazer o bem, né, por mais que as pessoas tentem fazer o mal contra nós, né, por mais que as pessoas falem mal de nós, que a gente possa buscar orar em favor dessas pessoas, né, e praticar o bem o tempo todo, né, e ter essa esperança, né, de que o Senhor não nos abandonou, né, de que o Senhor vai cumprir com a sua palavra, né, a Bíblia fala isso, né, que que Deus ele é fiel à sua palavra, aquilo que ele prometeu ele não volta atrás, né,
Então a minha mensagem é essa, né? Que a gente possa trazer essa aplicação para os nossos dias, né? Trazer essa lição e que a gente possa ter um coração de compaixão, compassivo com os próximos, amar os nossos irmãos à nossa volta. É isso, né? aí. É isso aí, Leandro. É isso aí, meus irmãos, que nós confiemos, como está em Obadias, sempre na justiça de Deus, que ela não falha. Eu quero agradecer a você, agradeço ao Leandro que está conosco, a mais uma vez ao Pedro que está aqui com a gente, também a Esther que está aqui também nos acompanhando, viu? E a você que tem nos acompanhado nos podcasts até esse momento, tá? Continua aí participando, depois deixe os seus comentários também, tá? E não deixe também de assistir a aula, viu? Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo podcast, se Deus quiser. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.